Religiões pré-históricas representam a primeira etapa da evolução das crenças religiosas da humanidade, um período que antecede o registro e a organização das religiões oficiais, como as conhecemos hoje. Embora faltem fontes escritas dessa época, pesquisas arqueológicas e o estudo das civilizações pré-históricas revelaram muito sobre as crenças e rituais que predominavam entre as comunidades primitivas. Essas religiões surgiam da profunda ligação do homem com a natureza e os espíritos, e tinham um caráter espiritual centrado nas forças naturais, como o sol, a lua e a água. Além disso, rituais funerários e o culto aos ancestrais eram parte essencial dessas crenças. Apesar da ausência de textos escritos, as evidências encontradas em pinturas rupestres, estatuetas e objetos funerários oferecem um vislumbre desses padrões religiosos que formaram a base para nossa compreensão das crenças humanas no início da história. Para conhecer mais detalhes, sigam conosco até o final e não se esqueçam de apoiar com um like no vídeo e inscrever-se no canal para receber todas as novidades. Desde o início da humanidade, surgiu no homem um sentimento profundo da existência de forças invisíveis que o cercavam e influenciavam o curso de sua vida. Essas forças não eram sempre compreendidas ou tangíveis, mas eram sentidas e vividas a cada momento, no sopro do vento nos raios do céu e nas estacas de plantio e colheita. Assim, a fé nas forças espirituais e na natureza começou a se consolidar como parte essencial da experiência existencial do homem, percebidas como poderes maiores que governavam seu mundo e determinavam seu destino. Essa fé não era apenas imaginacal ou superstical, mas resultado do contato direto do homem com o mundo ao seu redor e de sua tentativa de compreender o universo cheio de mistérios, quando não encontrava explicações científicas para grandes fenômenos, como enchentes secas ou doenças, recorria a interpretações baseadas em forças invisíveis, via no raio a ira do espírito do céu, na água uma bencal dos espíritos benevolentes e nos animais um totem sagrado digno de respeito e comunicação. A natureza tornou-se um livro aberto onde o homem lia mensagens dos deuses e sinais do oculto. A fé nessas forças teve grande impacto nos sistemas sociais e culturais. As comunidades primitivas desenvolveram rituais específicos para se comunicar com os espíritos e reservaram locais de culto em florestas, montanhas e rios. Acreditando que essas áreas eram habitadas por espíritos, surgiram figuras como o xamã, ou sacerdote, vistos como mediadores entre os homens e o mundo espiritual, recebendo visões e inspirações, conduzindo rituais e oferecendo sacrifícios. Essas crenças também estavam ligadas a princípios éticos e comportamentais. A fé nas forças espirituais incentivava o respeito ao meio ambiente e a evitar prejudicar seres vivos, sem motivo. Acreditava-se que tudo possuía um espírito e que cada acal tinha consequências cósmicas, tornando as pessoas mais conscientes de seus atos em relação à natureza. Com o tempo e o desenvolvimento das civilizações, essa fé tomou formas mais organizadas e integrou-se nas grandes religiões, mas as raízes da crença nas forças espirituais ainda permanecem em muitas práticas e tradições ao redor do mundo, desde os rituais da Amazônia ao sufismo e as filosofias do Extremo Oriente. Essa fé profunda não é apenas uma crença passageira, mas a expressão de uma necessidade humana constante de conexão com algo mais profundo que a matéria e de encontrar sentido em um mundo em constante mudança. No fundo, o ser humano não busca apenas sobreviver, mas também equilíbrio e harmonia com as forças que sente antecederem-lhe em sabedoria e eternidade. Desde os tempos mais antigos,
O culto aos ancestrais foi uma das crenças mais profundas e importantes presentes no coração de povos e comunidades em todo o mundo. O homem via a morte não como um fim, mas como uma porta para outro mundo, onde os espíritos permaneciam próximos presentes e com autoridade sobre o mundo dos vivos. Por isso, os mortos não eram esquecidos, mas vivos na memória e na fé, recebendo oferendas rituais e oráculos para obter sua bênção em decisões importantes. Esse culto estava ligado à ideia de que a alma não desaparece, mas continua existindo de alguma forma, frequentemente vista como uma forca protetora da família ou tribo. Acreditava-se que os espíritos benevolentes dos ancestrais traziam proteção, concediam sabedoria e podiam intervir para salvar parentes de desgraças ou guia-los em momentos de incerteza, a adoração. Portanto, não era apenas respeito simbólico, mas uma relação contínua entre presente e passado, entre vivos e mortos. Nas sociedades agrícolas, o culto aos ancestrais estava intimamente ligado à terra. O camponês enterrava seus mortos no solo que cultivava, acreditando que suas almas habitavam ali. Ajudando na fertilidade e protegendo as colheitas, as casas eram às vezes construídas perto de sepulturas, ou as cinzas dos mortos guardadas em templos ou lares, simbolizando essa proximidade espiritual. Esse culto também se manifestava na construção de altares e monumentos, e na narração de histórias que preservavam a memória dos antepassados, transmitindo orgulho e identidade. As novas gerações, em culturas asiáticas como a chinesa e a japonesa. Essa prática era um costume. Já na África, o chefe da família, ou sacerdote, frequentemente era o mediador entre vivos e espíritos, conduzindo rituais de apaziguamento e consulta espiritual. As formas variavam de lugar para lugar, mas a essência era a mesma: manter um elo vivo com os que já se foram acreditando que ainda faziam parte da comunidade, mereciam honra e respeito, e tinham poder de influenciar o curso da vida. Apesar das mudanças religiosas e dos avanços intelectuais modernos, o culto aos ancestrais ainda está presente em muitas culturas, seja de forma explícita, em religiões tradicionais, ou em rituais memoriais simbólicos nas sociedades modernas, e um lembrete constante de que o homem é um ser ligado às suas raízes, que busca conforto na continuidade da alma e forca na conexão com os espíritos que o precederam. Os rituais funerários sempre foram um espelho da visão humana sobre a morte e a vida, e um meio de expressar tristeza, respeito e esperança. Desde o início da civilização, o enterro dos mortos não era apenas uma necessidade material para se livrar dos corpos, mas sim uma ocasião espiritual, cultural e social de profundo significado, na qual as comunidades expressavam sua compreensão da existência e do que vem depois. Nas sociedades antigas, os rituais funerários começavam logo após a morte da pessoa. Geralmente, o corpo era limpo, vestido com as melhores roupas ou envolto em mortalhas sagradas, de acordo com os costumes. Acreditava-se que a alma do morto passava por estágios de transição, que exigiam acompanhamento, oráculos e oferendas para que pudesse atravessar com segurança o limiar entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos. Por isso, os funerais eram frequentemente acompanhados de recitações religiosas, rituais mágicos ou cantos fúnebres, entoados por mulheres que expressavam tristeza e perda. As formas dos rituais variavam de uma cultura para outra. No Egito Antigo, o funeral era um ritual complexo, que antecedia o enterro, incluindo a mumificação do corpo, a colocação do falecido em um sarcófago e a preparação do livro dos mortos, que continha oráculos e encantamentos para ajudar a alma em sua jornada ao outro mundo. Já na civilização grega, a cremação e o enterro das cinzas eram práticas comuns, com a ênfase em enterrar os pertences pessoais do morto para que pudesse usá-los na vida após a morte. Em algumas culturas africanas,
O funeral era uma celebracal ruidosa da vida, mais do que uma despedida triste. A danca, os tambores e as câncoes expressavam respeito ao falecido e o desejo de despedir-se de forma digna de sua relacal com a comunidade. Nas culturas asiáticas, especialmente na China e no Japão, os rituais desempenhavam um papel importante na manutenção da relacal contínua entre os vivos e os ancestrais, por meio de visitas regulares aos túmulos e da oferta de sacrifícios em ocasiões especiais. Nas religiões monoteístas, os rituais funerários assumiram uma dimensão espiritual clara, em que a morte é vista como uma transição para outra morada e um meio de purificação e retorno a Deus. No Islã, por exemplo, enfatiza-se o enterro rápido após a lavagem e a oracal funeral, enquanto os cristãos enfatizam os ritos de encomenda-cal, preparacal do corpo e orações que acompanham a alma em sua jornada. No judaísmo, o corpo é respeitado como um templo divino, sendo proibidas práticas que possam profaná-lo mesmo na época moderna. Apesar dos avanços tecnológicos e da mudança de muitos costumes, os rituais funerários ainda estão presentes, cumprindo sua função emocional e social. Eles oferecem aos vivos a oportunidade de expressar tristeza, reunir parentes e iniciar o processo de cura. Também continuam sendo um meio de homenagear o morto, reafirmar os valores pelos quais viveu e lembrar aos que ficam da vida da mortalidade e do vínculo humano, quinal e rompido pela morte. Nas profundezas dos tempos que antecederam a escrita e a construção, e antes que as grandes civilizações se formassem e os templos fossem erguidos, existiam as religiões pré-históricas, que se desenvolveram sob o medo da natureza, o desejo de explicar o desconhecido e a busca pelo sentido. O primeiro ser humano não possuía conhecimento científico, mas tinha uma intuição interna da existência de forças misteriosas que controlavam o universo, o que o levou a praticar rituais e crenças primitivas que representaram as primeiras formas de religião na história. Entre os mais importantes padrões dessas religiões estavam o animismo e o totemismo, dois conceitos fundamentais para compreender a mentalidade do homem primitivo. O animismo, a crença de que cada ser da natureza, seja animal, planta, pedra ou rio, possui uma alma ou energia oculta, formou a base da visão humana sobre o que o cercava. O universo não era visto como silencioso, mas como pulsando de vida espiritual. As árvores vibravam de forca, as montanhas gritavam e a chuva carregava as intêncues do céu. Esses espíritos, acreditava-se, podiam irar, se ou agradar-se, e por isso precisavam ser apaziguados com rituais e sacrifícios simbólicos. O totemismo, por sua vez, consistia em vincular um grupo humano a um animal ou planta, considerados o antepassado original ou o espírito protetor da comunidade. A tribo era identificada por seu totem, e as obrigáqueis sociais e simbólicas eram divididas de acordo com ele. Esse totem não era apenas um símbolo, mas um ser sagrado, que não podia ser comido nem ferido, e sobre ele se contavam mitos. Em algumas sociedades, o totem era pintado nas paredes, celebrado em festas, e acreditava-se que possuía autoridade para intervir na vida das pessoas, e guia-las. Essas crenças não eram meras superstições, mas sistemas espirituais e sociais completos que ajudaram a organizar a vida, impor regras morais e reforçar o sentimento de pertencimento coletivo. Elas também abriram caminho para o surgimento de sacerdotes e chamas, que faziam a ligação entre o mundo material e espiritual. Praticavam rituais de cura e adivinhação, e protegiam a tribo contra forcas ocultas do mal. Embora as religiões pré-históricas possam parecer primitivas hoje, elas refletem as primeiras sementes da espiritualidade, que ainda habitam o coração do ser humano moderno. Foram a primeira tentativa de formular uma relação com o universo, e talvez mais importante, consigo mesmo. Das cinzas e mitos antigos,
nasceram as grandes religiões, que moldaram a história da humanidade. No fundo da história humana, entre os primeiros rituais religiosos e as manifestáculos de crença primitiva, a magia e o xamanismo emergiram como instrumentos espirituais através dos quais o homem tentou compreender e influenciar o mundo. A magia na antiguidade não era apenas uma superstição ou truque, mas um sistema intelectual e espiritual completo, baseado na crença de que existem forças ocultas que podem ser mobilizadas por meio de palavras especiais, símbolos e gestos ritualísticos. O xama, ou feiticeiro sagrado, tinha uma posição elevada dentro da tribo, não apenas por sua capacidade de curar ou comunicar-se com os espíritos, mas por ser o elo entre o mundo visível e os mundos invisíveis. Ele era visto como um ser fora do tempo e do espaço, que viajava com sua alma a outros mundos para trazer sabedoria, resolver problemas, curar os doentes ou afastar espíritos malignos. Esse papel exigia não apenas dons espirituais, mas também submeter-se a rituais rigorosos, isolamento e profundas experiências psicológicas e espirituais. A magia, por sua vez, estava associada a técnicas mais diretas de influenciar a realidade. O feiticeiro usava amuletos, erva-sangue e símbolos desenhados no chão ou nos corpos. Existia magia branca, usada para a cura e atrair o bem, e magia negra, praticada para propósitos nocivos, como vingança ou domínio. Entre esses dois extremos, as práticas e rituais variavam conforme as culturas e civilizações. Frequentemente, a magia se fundia ao xamanismo em cerimônias complexas, nas quais o espiritual e o prático eram inseparáveis. Acreditava-se que as palavras recitadas pelo xama, a dança realizada ao redor do fogo ou os sonhos vividos em seu isolamento carregavam energia capaz de mudar o curso dos acontecimentos. Essas crenças não eram aleatórias, mas surgiam do desejo humano de compreender doença, morte, vida, amor, medo e todos os fenômenos que não possuíam explicação científica. O xamanismo nunca foi considerado uma religião organizada, mas sim um estilo de vida e um sistema de conexão com o universo. Em muitas sociedades, essas práticas ainda existem hoje, especialmente entre povos indígenas, na Sibéria, Amazônia e África, onde o xama é visto como guia espiritual, terapeuta e historiador tribal ao mesmo tempo. Com o passar do tempo e o avançar das ciências, a magia e o xamanismo não perderam totalmente seu lugar. Muitas pessoas ainda buscam nesses rituais um significado mais profundo, cura interior e conexão espiritual, além da matéria. E no final, as religiões pré-históricas revelam as raízes da fé humana quando o homem habitava cavernas e enfrentava a natureza com silêncio, medo e contemplação. Do totem aos espíritos do culto aos ancestrais, ao xamanismo, surgiram as primeiras tentativas do ser humano de compreender sua existência e seu lugar no universo. Essas crenças não eram aleatórias nem primitivas, como se pensa, mas constituíram a primeira base na construção da consciência espiritual e religiosa, que mais tarde evoluiu para formas mais organizadas e ritualísticas. O que vemos nas grandes religiões de hoje e uma extensão daquelas origens misteriosas em que a humanidade, ao longo das eras, continuou buscando a Deus o sentido e o vínculo oculto que a une ao que está acima da matéria e da realidade. E assim chegamos ao fim da nossa conversa. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sino e até a próxima em um novo documentário.